Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Aqui é o professor Fernando, de língua portuguesa, e essa nossa aula agora é de literatura, onde nós estamos estudando os gêneros literários. Nós estamos estudando os gêneros literários e especificamente o gênero épico em prosa. Nós já vimos o romance, a novela, o conto e agora nós veremos a crônica. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, minha gente, a crônica é uma narrativa curta, em prosa, igual o conto. Só que ela costuma ser, às vezes, mais curta do que o conto, certo? Existem crônicas que ultrapassam o tamanho de alguns contos. Ok, pessoal? Então pode acontecer isso, né? Mas normalmente a crônica tem uma tendência a ser mais concisa ainda que o conto. Certo? Então a crônica é uma narrativa curta, em prosa, com estrutura geralmente cronológica, daí vem o nome crônica, né? A palavra crônica, a palavra cronológica, a palavra cronologia vem de Cronos. Na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo. Ok, pessoal? Então daí o termo cronológico. Uma narrativa cronológica, né? Uma narrativa cronológica é uma narrativa que segue linear o tempo, segue o tempo de forma linear, ok? Então, por exemplo, se uma determinada crônica conta uma história que aconteceu numa tarde qualquer, de qualquer dia da semana, e os fatos começaram às 2 da tarde, certo? E acabaram às 2h30 da tarde, vai seguir essa cronologia. Quer dizer, tudo que aconteceu durou meia hora. Certo? Então, a crônica segue o tempo de forma linear, ela é cronológica. Tá? Daí o termo crônica. Então, essa é a tendência principal da crônica. Professor, pode acontecer de ter uma crônica que não vai respeitar muito isso daí? Pode acontecer isso. Né? Isso vai variar de autor para autor. Né? Às vezes, no mesmo livro, o autor segue, todas as crônicas dele são seguidas assim, de maneira escritas, né? Narradas de forma cronológica, e de repente aparece uma ou duas lá que não segue muito essa estrutura, como se fosse uma lei, não. Certo? Tranquilo, mas o praxe mesmo é que a crônica, né, é uma narrativa curta em prosa com a estrutura geralmente cronológica. Tá? Então, assim, quando o cronista ele gosta, né, de preservar, de conservar a forma natural da crônica, né, ou o escritor gosta de conservar a forma natural, né, ou original, né, consagrada das formas literárias, então ele segue isso daí. Agora, quando o escritor, né, gosta de variar, aquela coisa toda, entendeu? Fica querendo inventar alguma forma, né? Quem sabe, né? Não é todo mundo que é Miguel de Cervantes, mas de repente, acidentalmente cria uma forma. Eu citei o Cervantes porque acidentalmente ele criou o romance, né? Então, assim, tem autor que gosta de querer, às vezes, inventar para ver se sai alguma novidade, certo? Mas normalmente, tradicionalmente, seguindo o que significa crônica, certo? A crônica é uma narrativa curta em prosa, com estrutura geralmente cronológica, limite de tempo, porque ela é curta, não dá tempo de você pôr muita coisa, né? Não dá para você contar uma história muito longa, então tem limite de tempo, limite de espaço, tudo acontece num ambiente só, num cenário só, limite de ação, tudo gira em torno de um pequeno acontecimento, e também limite de personagens. Não dá para você colocar muitos personagens numa crônica, certo? Né? Claro que pode ter exceção, né? Depende de qual é o tema da crônica e tudo. Ok? Mas não dá para colocar muitos. O que mais? Quem que é o cronista? Eu chamo o cronista de o poeta da prosa. Por quê, gente? O cronista é aquele escritor que capta instantes do cotidiano e apresenta-os poeticamente com humor, sensibilidade, tá? Muita inspiração, né? Ora também com ironia e tom crítico anedótico. Então a crônica, muitas vezes igual ao conto, ela vai adotar aquele esquema, né, aquela proposta, né, ela acaba acatando a proposta do chamado causo. Né? Eu estou usando agora o meu mineirês, né? O famoso causo. Vamos contar um causo. Então a crônica, né, tanto o conto quanto a crônica tem essa característica de, às vezes, assim, ser uma espécie de imitação do chamado causo, né? Mineiro, do contar caso à moda mineira.
assim, por preservar muito o coloquialismo, a oralidade, né? Então a crônica ela tem muita dessa característica. Nós vamos estudar isso na linguagem da crônica, né? E esse tom anedótico, ele não é necessariamente só da piada, é da anedota mesmo. Da anedota é um caso. Contar uma anedota mesmo contar um caso. Ok, pessoal? Beleza. Continuando, ó, há crônicas, isso aqui é interessante. Há crônicas que valorizam o diálogo, certo? E estruturam-se dessa forma quase sem passagens narrativas. Então ela começa com parágrafo travessão e vai parágrafo travessão, 2 pessoas ou 3 pessoas conversando entre si num determinado espaço, num ambiente, num determinado momento do dia, certo? Então tem crônicas que são estruturadas dessa maneira, tá? Então olha só, e nesse caso há a predominância do discurso direto. Isso é uma característica da crônica, né? Predominância aí no caso do discurso direto, que é aquele momento em que o narrador para de falar e passa a voz para as personagens. Isso é representado tradicionalmente, classicamente, com o famoso parágrafo travessão, né? O narrador para de falar, aí põe parágrafo travessão e vem a fala das personagens com os verbos de interlocução, os chamados verbos dissende, certo, pessoal? Disse, falou, bradou, gritou, sussurrou, murmurou, certo? E por aí vai. Então aí você vai ter o discurso direto. Outras valorizam a narrativa, tem crônica que valoriza mais a narrativa, né? A ação das coisas, como as coisas transcorreram, e outras a reflexão de caráter dissertativo. Nesse último caso aqui, a crônica fala de um evento pequeno, e a partir desse evento, só desse evento, o cronista desenvolve toda uma reflexão de caráter dissertativo, né? Expressando a opinião dele sobre aquele fato. Ok, pessoal? Continuando, vamos falar agora da linguagem da crônica, né? Eu já adiantei um pouquinho, mas olha só, a linguagem da crônica tem uma tendência ao coloquialismo e, em alguns casos, à oralidade. Gente, o que é coloquialismo? Colóquio. Colóquio é conversa, diálogo, certo? E o que é a oralidade? É quando esse diálogo, o escritor escreve como se ele estivesse batendo um papo com alguém, certo? E valorizando as marcas da oralidade, as marcas da fala, com todos os erros da fala, próprios da fala, né? Porque nós não, por mais que nós tenhamos conhecimento das regras gramaticais, nem sempre nós as utilizamos na nossa fala cotidiana, nossa fala do dia a dia ali, quando você está conversando com um amigo, uma amiga, né, a namorada ou o namorado, você está conversando com a esposa ou o marido, está conversando com um colega de sala, está batendo um papo com uma pessoa numa fila de banco, numa fila para entrar no ônibus, né? Essas conversas cotidianas, nem sempre, né, dependendo do grau de intimidade, é claro, que você tem com a pessoa, nem sempre nós utilizamos as regras que nós aprendemos na gramática, né? E mesmo, por exemplo, numa aula, igual nessa aula, por exemplo, que eu estou dando para vocês, às vezes, né, ou às vezes uma frequência muito grande, eu não vou seguir essas regras. Correto? Então, por exemplo, quando eu parei para falar correto, ou quando eu termino uma frase com um né, isso é oralidade. Né? Se eu escrevo desta forma, certo? Se eu pego tudo que eu falei nessa aula, que está gravada, né? E sento para escrever tudo que eu falei, quer dizer, se eu escrever ipsiliteris, ou seja, escrever exatamente o que eu falei, né? O meu texto vai estar recheado de marcas de oralidade. Ok, pessoal? Sem contar que é um texto totalmente coloquial. Porque isso aqui é uma aula. A aula é um bate-papo do professor com seus alunos. Entendeu, pessoal? Então isso é uma característica da crônica. A linguagem da crônica tem uma tendência ao coloquialismo e, em alguns casos, à oralidade. Quando busca ser uma reprodução estilizada dos causos típicos da literatura popular do interior do país. Não só do interior, gente, porque essa coisa do coloquialismo, da oralidade, não existe só no interior, não. Né? Você vai em São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, você vai em Belo Horizonte, ou qualquer capital, Brasília, qualquer capital do país, né, que você for conversar com alguém de maneira informal, você vai esbarrar no colóquio, que o colóquio já é por si a conversa, o diálogo, né? E
e vai esbarrar na oralidade, ok? Tranquilo? Beleza. Gente, agora vamos falar um pouco mais do cronista aqui, ó. Valendo-se também da linguagem poética, a crônica valoriza a descrição e o detalhe, que não escapa aos olhos do cronista. Então, a descrição detalhada, né, das ações, ou mesmo de um cenário, ou mesmo do comportamento de uma personagem, né? Professor, como é que eu faço crônica? Gente, crônica, qualquer conteúdo, qualquer coisa é motivo de crônica. Por exemplo, duas pessoas que atravessam em sentido oposto numa faixa de pedestre numa capital, numa metrópole, vira crônica. Tá? Esse evento pode virar uma crônica. Certo? 5 minutos que você fica numa fila de banco pode virar uma crônica. Certo? 2 minutos que você fica num ponto de ônibus esperando um ônibus, ou 20 minutos que você fica num ponto de ônibus esperando um ônibus, pode virar uma crônica. Tá? Um bate-papo, uma mesa, tomando café com a família, pode virar crônica. Certo? Então, muita coisa pode virar crônica, gente. Coisas do cotidiano mesmo. Né? E o cronista é aquele cara, é aquele escritor que tem a capacidade de pegar um trechinho, sabe? Um evento que aconteceu em 1 minuto e meio. Né? Ele pega um evento ali, uma coisa que aconteceu em pouco tempo e transforma aquilo numa narrativa literária fabulosa. É uma coisa incrível. Né? E muitas vezes, eu usei o termo fabuloso, mas muitas vezes é uma coisa que retrata o simples cotidiano nosso, o simples dia a dia nosso mesmo. Né? Então é incrível isso. Os principais cronistas da literatura brasileira, eu estou citando os da literatura brasileira, são esses aqui, gente. Ó. Rubem Braga, Fernando Sabino, Clara Rezende, Carlos Drummond de Andrade. Todos são muito bons. Mas olha, se você vai começar a ler crônica, você começa por esse cara aqui, ó, Rubem Braga. Ele é incrível. As crônicas dele, sem dúvida, são as melhores da literatura brasileira. Ok, pessoal? Tá? Então esse aqui é um grande clássico da crônica nacional. Viu, pessoal? Rubem Braga, um excelente cronista. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, minha gente, e é isso aí. Na próxima aula, nós falaremos da fábula, ok? Então, cuidem-se. Se puder, se inscrever no canal, ok? Inscrevam-se no canal, acompanhem nossas aulas, certo? Não fiquem parados, leiam, tá? Agora que eu recomendei Rubem Braga, procure, tem muita crônica dele na internet aí, tá à disposição, ok? Procura conhecer Rubem Braga, procura ler crônicas. Isso aqui que eu ensinei, se você não começar a praticar na leitura, né, lendo crônicas, não adianta nada, certo? Tá? Pega uma crônica, vai ler e vai tentar, vamos ver se o professor está certo, se ele falou tudo que está realmente, né, se a crônica representa isso aí que ele falou. Tá? Então vamos testar agora, ok? Tudo de bom, um abraço e cuidem-se.